Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish Responde, esse quadro maravilhoso onde eu respondo as perguntas de vocês, né, minha amada e qualificadíssima audiência. Eu abri para perguntas lá na aba comunidade, muita gente mandou perguntas, tem pergunta pra caralho. Então, vamos aqui responder as perguntas de vocês. Antes, né, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. E vamos lá! Primeira pergunta, família Winchester 3114. Olha aí, hein? Hurry on, pô, baita série, sou fã. Luiz, você acha que tem chance de Austin Reeves ir para o All-Star esse ano? Cara, no Oeste eu acho bem difícil, né? A concorrência para guards é bem complicada, né, bicho? É bem complicada, né? Eu acho que não. Tá? Se fosse no leste, eu acho que teria mais chance. Mas no oeste é praticamente impossível pra mim o Reeves pegar playoff. Pegar playoff ou pegar All-Star. Acho muito difícil. Muito pela conferência. Por ele em si, nível jogado, acho que ele tá jogando muito bem, tá tendo uma temporada absurda. Mas pela concorrência, eu acho difícil, eu acho bem complicado. The Alexi 10. O quão assustador é um time estar 18-1 sem ser o segundo melhor jogador? Potencial de ser uma dinastia tão dominante quanto o Warriors do Curry. Aqui ele tá falando do Oklahoma. Que vai ter a volta do J-Dub hoje, hein? J-Dub volta hoje contra o Phoenix Suns, né? O Pitbull está de volta. O Pitbull tá de volta. Mas, cara, assim, é bizarro, né? Tipo, o OKC conseguir fazer o que tem feito, dominar do jeito que tá dominando, sem ter um All-Star no time, sem ter um All-NBA no time, um cara que nas finais meteu um jogo de 40 pontos, cara, é realmente fantástico. Diz muito sobre a qualidade do elenco, sobre a qualidade do trabalho do Daigneault, que mantém o time jogando pra caralho, mesmo com essas ausências. O time é muito bom, né? O time é bom demais. E sobre a questão de ser dinastia, cara, é muito difícil termos dinastias hoje na NBA, né? NBA, o Adam Silver, né, em específico, ele não é muito fã de dinastias. Tanto que nos últimos anos você sempre vê times diferentes vencendo, né? A gente não tem um back-to-back desde do Golden State, né? Que ganhou em 17-18. Então, é difícil termos dinastias, mas é o que eu sempre falo. É muito difícil a gente ter uma dinastia na NBA atual, mas se tem um time com potencial de ser uma dinastia, é o Oklahoma. Pela qualidade do time, pela qualidade dos jogadores, pela idade dos jogadores, pelos tempos de contrato, né, dos jogadores, né, Shea, Chet, J-Dub, todos com contratos longos, né, recém-renovados. O time tem uma quantidade absurda de picks, inclusive nesse ano, dependendo do que acontecer. Kansas City pode ter 3 picks de loteria, o que é uma loucura. Então, tudo que Oklahoma construiu nesses últimos anos, em termos de desenvolvimento de jogadores, contratos, captação de capital de draft, eu acho que o OKC, dentre todos os times da liga, é o que tem mais condições de virar uma dinastia. Vai virar uma dinastia? Não sei, é difícil, mas é o que tem mais chance, sem dúvida alguma. Tá? Então, é isso. Hora prévias. Na sua opinião, quais seriam as melhores trocas para o Golden? Visando que tem um Kuminga que tem um mercado bom e com os jogadores até medianos para fazer parte de pacote de troca junto com o Kuminga. Cara, eu já falei algumas vezes que se eu fosse o Golden State, eu já estaria, desde a semana passada, ligando pro Kings para saber do Keegan Murray. Para mim, Keegan Murray é o nome do projeto no Golden State. Eu acho que ele teria um encaixe fantástico. É um ótimo defensor, um excepcional arremessador. Jovem, cara, eu acho que ele seria um encaixe muito bom e eu acho que dá pra fazer negócio. Você bota o Kuminga ali, enfeita o Kuminga com um capitalzinho de draft, você consegue tirar o Keegan Murray de Sacramento. Eu, inclusive, sou muito mais fã da ideia de Keegan Murray do que de Domantas Sabonis, tá? Eu não acho que o Sabonis resolveria tanto assim os problemas de Golden State, não. Claro, ajudaria muito nos rebotes, ajudaria muito ali na construção no garrafão, mas defensivamente eu não acho que o Sabonis ajudaria muito, não. Seria um problema na defesa. Então, assim, se eu tivesse que só um pra escolher de Sacramento pro Warriors, seria o Keegan Murray e não o Domantas Sabonis. E aí tem outros nomes que o Golden State pode explorar, tipo, eu não desgosto da ideia do Vucevic, apesar de eu achar que também não seria uma grande solução. Olhando assim ao redor da liga, é que o Kessler tá fora da temporada, né? Mas seria uma ajuda muito boa no garrafão. Cara, Lauri Markkanen, assim, seria incrível. O sonho, o dream, seria a Lauri Markkanen. Bota o Lauri Markkanen nesse Golden State, o time sobe demais.
mais de patamar. Inclusive, eu não acho impossível, tá? Acho que se bota o Kuminguinha, bate salário ali com Podziemski, Muri, Pix, eu acho que dá pra fazer negócio com o Jazz. Então, Markkanen seria o sonho, Keegan Murray. Acho que esses dois, assim, seriam dois caras que mudariam o Golden State. Elevariam bastante o patamar do time, dariam mais profundidade. Lauri Markkanen é um cara que adicionaria mais de 20 pontos de média nesse time. E aí você tendo Butler, Curry e Markkanen, você tem 3 caras com potencial de combinar pra 90 pontos no jogo. E aí tendo Drummond Green ali, tá, um banco ali com o DeAndre Melton voltando de lesão, Al Horford, você tem ali um time muito bom. Então acho que Markkanen e Keegan Murray são 2 nomes que casariam muito bem com esse Golden State e são 2 nomes que eu vejo sendo acessíveis pro time. Vamos ver se o Dunleavy vai trabalhar, né? Vamos ver. Lucas17123. Fala, Luiz. Eu, como torcedor do Dallas Mavericks, gostaria de saber a sua opinião. O Cooper Flagg tem potencial de ser o maior e melhor jogador da história da franquia? Cara, é muito difícil falar isso de uma franquia que teve Nowitzki e Luka, né? Aí o sarrafo em Dallas é complicado. O Cooper Flagg, ele tem um potencial muito grande. Eu gosto muito do Cooper Flagg. Acho que ele foi bastante sabotado nesse começo de temporada pelo Jason Kidd, botando ele pra jogar numa posição que ele nunca jogou na vida, né, de armador. Nos últimos jogos, jogando de uma forma mais normal pra ele, você vê o crescimento, né, a subida de produção dele. A gente tá vendo agora, né, o que é de verdade Cooper Flagg, que é um jogadorzaço, é um all-around, né? Um cara que faz tudo na quadra. Tem pontos a melhorar, obviamente, é um novato, é o jogador mais jovem da NBA, então tem que dar um descontinho, mas o potencial é muito grande. Agora, potencial maior do que Luka e do que o Nowitzki, aí eu acho que não. Acho que o Luka, mesmo analisando o Luka Prospecto era melhor do que o Cooper Flagg, então eu não acho que o Cooper Flagg tem potencial para ser melhor do que o Luka. Pode ser mais completo no sentido defensivo, mas melhor jogador não, acho muito difícil. Então não acho que o Cooper Flagg vai ser o melhor nem o maior jogador de Dallas. O maior depende se ele for multicampeão, se ele ganhar 2 títulos, aí sendo o melhor jogador do time nos 2 títulos, aí a gente vai discutir se ele é maior ou não que o Dirk Nowitzki, mas é muito difícil isso acontecer. Então, sendo pragmático na resposta, objetivo, não acho que o Cooper Flagg vai ser nem o maior nem o melhor jogador de Dallas. Mas ele pode ser o melhor jogador desse time por muito tempo. O melhor jogador do time atual. Ele pode ser o melhor jogador desse time, pode ser o rosto desse time pro futuro, mas ser o melhor e maior da história, eu acho difícil, porque a gente tá falando de uma franquia que teve Nowitzki e Luka Doncic. Complicado aí a concorrência pro nosso menino Flagg. Samuelando, qual foi a melhor partida que você assistiu do Patrick Mahomes? Uma que ele tomou, o forte virou antes do jogo. Sou fã do seu trabalho, parabéns. Pô, valeu, Samuelando. Cara, a melhor partida que eu vi do Mahomes, mano, algumas, né? Mas eu acho que a que mais me marcou foi a desse jogo aqui, né? Super Bowl 57, Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles, 38-35 foi o placar final, se não me engano. Patrick Mahomes jogou o jogo com o tornozelo todo fudido, todo machucado, sem condição de jogar, e mesmo assim ele foi pro jogo, jogou pra caralho, e no final conseguiu aquela corrida incrível que posicionou o Harrison Butker ali pro field goal, que deu a vitória, né, que deu mais um título pra Kansas City. Então acho que esse foi o jogo que mais me marcou, mas ele teve vários na carreira, né, aquela primeira rodada, acho que primeira rodada ou foi semi? Não me lembro ao certo, mas foi um jogo de playoff contra o Texans. O Texans começou voando, né? Abriu acho que 3 ou 4 posses. E o Mahomes foi lá, na unha, botou o time de volta no jogo, buscou a virada. Naquele playoff, inclusive, Kansas City venceu todos os jogos de virada, né? Até o próprio Super Bowl contra São Francisco. Então acho que esse jogo também foi incrível, mas ele teve vários, cara. Mas o que mais me marcou, como fã do Mahomes, como torcedor de Kansas City, foi Super Bowl 57, Kansas City contra Philadelphia. Aquela corrida dele no final, aquilo lá foi absurdo. Aquilo lá foi realmente absurdo o que Patrick Mahomes fez. Obrigado pela pergunta, irmão. Casimiro Soares. Aquele Casimiro? Até onde o Lakers vai, Luiz? Me lista os reforços que o Lakers precisa para ser um contender ao título. Cara, hoje, pelo que o Lakers vem apresentando e pelas falhas que o time apresenta, eu acho que o Lakers é um time para brigar por semi de conferência. Hoje. Com o time do jeito que tá. Eu colocaria o Lakers numa briga por semi de conferência. Agora, se o time, na trade deadline, adicionar 2 bons defensores de perímetro, que também consigam arremessar de fora, e conseguir um pivô reserva
com viés um pouquinho mais defensivo, aí eu já acho que o Lakers entra na briga por final de conferência. Mas aí precisa trabalhar, o Pelinka precisa trabalhar. E sobre nomes, cara, tem que pensar aqui, mas... Ah, velho, é difícil, vai ter que... Ó, Keon Ellis é um nome, Keon Ellis do Kings, é um nome muito bom pro Lakers, é um nome que faz sentido, eu acho que teria um encaixe muito bom e é acessível, é um nome acessível, então Keon Ellis. É foda porque o Lakers não tem tantos ativos assim, né? Tem capital de draft, mas com o Luka Doncic no time pro futuro, é um capital de draft que não é tão atrativo assim, porque as picks não tendem a ser tão boas. E assim, de jogador, de salário que o Lakers tem pra envolver, cara, não é nada fantástico, né? O Austin Reeves não vai ser trocado, não vai ser envolvido em troca. Então, você tira o Austin Reeves, quem de jogador que o Lakers tem pra oferecer? Dalton Knecht, Vanderbilt, Gabe, Vincent, meio ruim, né? Então é difícil. O Keon Ellis, eu acho que se o Lakers namorar certinho o Kings, dá pra tirar ele de lá. Agora, de outros nomes, cara, é difícil, bicho. É difícil pensar. Eu teria que tirar aí uma horinha do meu dia pra mapear alguns nomes pro Lakers. Mas o que me vem na cabeça primeiro, assim, é o Keon Ellis. Acho que o Keon Ellis é um nome que casaria bastante com o time. Ajudaria muito na defesa de perímetro. É um cara que arremessa bem de fora, então ele supriria duas necessidades, ajudaria, né, a suprir duas necessidades. E aí o Lakers teria que mapear mais um 3&D. O engraçado é que tinha um, né, o Finney Smith, né, acabou deixando o cara ir embora de bobeira, né, o Pelinka. Mas é mapear um outro 3&D e tentar um pivô mais defensivo pra vir do banco. Tipo um Luke Cornet da vida, mas o Cornet não vai sair de San Antonio, mas um pivô tipo Cornet. Um cara pra vir do banco, pra entregar uma defesinha de garrafão quando o Ayton estiver sendo muito exposto, que vai acontecer em algum momento. O Robert Williams. O Lakers poderia tentar o Robert Williams lá em Portland. Poderia tentar. Não sei se vai conseguir, mas poderia tentar. Então acho que é mais ou menos isso. Acho que essas são necessidades, as grandes necessidades do Lakers. Defesa de perímetro, arremesso e defesa de garrafão. Acho que essas são 3 necessidades latentes que esse time tem. Se conseguir suprir essas 3 necessidades, o Lakers pra mim sobe de patamar e entra na briga pro final de conferência. Sem suprir, se mantiver o elenco só do jeito que tá, aí pra mim o Lakers é time de semifinal de conferência no máximo, assim. Pelo menos hoje é como eu enxergo. Vamos lá. Kaique Moreira. Você acha que se o Shaquille O'Neal no Prime dos anos 2000 jogasse na NBA atual no New Orleans Pelicans, ele conseguiria levar o time a um título da NBA? E quantos MVPs o Big Diesel empilharia no currículo? Cara, assim... Jogando no Pelicans seria difícil. Nem o Jordan no Prime daria um título pra esse Pelicans. Ponto. Mas imaginando o Shaq jogando num time arrumadinho na NBA atual, cara, o Shaq empilharia a taça. Porque o Shaq... Galera às vezes não tem muita noção, né? Acho que o Shaq era só um monstro físico. Mas não, cara. O Shaq, ele era muito além disso. O Shaq, ele era fantástico, cara. Um nível de dominância inacreditável. Era um cara que num jogo 2, 3 de final, metia um 35-15 com 4 tocos, sem forçar, entendeu? Esse era o nível do Prime Shaq. Prime Shaq, ele era inacreditável, mano. Imaginando ele na NBA atual, onde ele teria a obrigação de melhorar um pouquinho o arremessozinho de fora, cara, ele seria... A comparação é o Giannis. Pra mim, o Shaq na NBA atual seria o que é o Giannis. Um cara imparável fisicamente, que você só não ia conseguir parar. Só que o Shaq é um nível acima ainda. Esse seria o Shaq na NBA atual. Seria um Giannis Antetokounmpo hormonizado, tá ligado? Turbinado. Esse seria o Shaq. Seria disparado o melhor pivô da liga, mas assim, com uma distância considerável do segundo melhor. Ah, Luiz, mas o Jokic, cara. Jokic hoje, Prime contra Shaq no Prime. O Shaq no Prime janta o Jokic. E eu amo o Jokic. Amo. Mas o Shaq no Prime não tem comparação com o Nikola Jokic. Não tem comparação. Amo o Jokic, mas não dá. Só não dá. Só não dá. E se você vê alguém falando que o Jokic no Prime é melhor do que o Shaq, pô, desculpa. Acho que essa pessoa não viu o Shaq jogar. Não viu. Não viu nem vídeo do Shaq. Porque se tivesse visto o vídeo do Shaq jogando, não tem como, cara. O Shaq no Prime era uma coisa bizarra. Então, eu acho que o Shaq na NBA atual seria o que é o Giannis. Só que... num nível acima, né? Seria um nível de dominância surreal. Assim como foi na era dele. Vamos lá. Cadê? Galera perguntando aqui. Bernenezes. O Jordan faria com aquele Cavaliers de 2018 o mesmo que o LeBron fez? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Até pela idade, né? Ó, o LeBron James, ele tinha em 2018... Tinha
Já tinha 34 anos. O LeBron 2018 pra mim foi o prime do LeBron. Pra mim foi o melhor LeBron que eu já vi. E o que ele fez botando aquele time limitadíssimo do Cavs nas finais, pra mim foi um dos maiores feitos que eu já vi individualmente de um jogador. Sim, o playoff de 2018 do LeBron pra mim individualmente foi o melhor playoff que eu vi de um jogador. Aquilo lá foi inacreditável. O Giannis 21 no título, ele também foi bizarro. Mas pra mim o LeBron 2018 foi uma coisa assim inacreditável. E assim, até em termos de decisão, né? Meter um game winner a rodo contra Toronto, contra Indiana, fazendo aquela puta série contra Boston sem descansar, sem sair de quadra. Pra mim, o LeBron 2018 foi o prime, foi um monstro, com um time totalmente limitado ao redor dele, né? O segundo melhor jogador daquele time era o Kevin Love. Isso diz muito sobre o elenco. O time tinha J.R. Smith, Washed, George Hill, quem mais estava naquele time? Larry Nance, Cedi Osman, tipo, era um time muito limitado que o LeBron sozinho botou nas finais. Então, assim, eu não acho que o Jordan teria feito o que o LeBron fez. Eu acho que nenhum jogador teria feito o que o LeBron fez em 2018. Não teria, ainda mais pela idade. O Jordan de 34 anos não teria feito aquilo lá que o LeBron fez. O Jordan, o Jordan 29, 30 anos, Talvez. Mas eu ainda assim acho que não faria. Porque aquele nível que o LeBron apresentou, poucas vezes a gente viu algum jogador apresentar. Em playoff, pra mim, nunca vimos. Então eu acho que não. Acho que o Jordan e nem nenhum outro jogador faria, tá? Dani Martins, boa noite, Luiz, tudo bem? Tudo. Se tu fosse montar um arquétipo de jogador perfeito, que atributos você pegaria de cada atleta? Exemplo, altura, velocidade, defesa. Cara, considerando a NBA atual, o arquétipo perfeito... Cara, o arquétipo perfeito seria o jogador com as características físicas do Giannis, com o QI de basquete do LeBron, com o passe do Jokic, o arremesso do Curry, o trabalho de pés do Shea e o ball handle do Curry. Acho que esse seria o jogador perfeito. Isso. Tá aí. Tá entregue. Monte o seu cyborg agora. Acho que é isso. Fala, Luiz, o que você... Marcelo Mazuca. Fala, Luiz, o que você acharia de Taylor Jenkins em Milwaukee? Cara, acharia maravilhoso, mano. Qualquer técnico que não fosse o Doc Rivers já eleva esse Milwaukee Bucks pra outro patamar, né? Tipo, Taylor Jenkins, Monty Williams, o próprio Thibodeau. Cara, o Thibodeau em Milwaukee seria coisa linda. Então, eu acho que daria super certo. Eu sou muito parcial quando o assunto é demissão do Doc Rivers, né? Eu sempre sou a favor. Ronaldo Bezerra. E aí, Luiz, como vai a coleção de tênis, mano? Tem algum que você tá interessado no momento? Inclusive o do Shea tem um design bem interessante. Cara, esse é exatamente o que eu tô querendo. Tô muito afim de comprar o do Shea. Tô esperando aparecer um precinho melhor, mas eu acho que não vai ter promoção. Mas é o meu desejo do momento, né? Se não cair o preço, eu serei obrigado a fazer o meu cartão de crédito chorar. Porque o tênis é lindo, cara. Acho lindo o design. Muito da hora. E as colorways também são bem bacanas, né? O dourado é putaria. Ele lançou agora o vermelho também, né? Nossa, sou fã. Mas o que eu tô interessado no momento é esse. E a coleção vai bem. Ela não teve atualizações aí, mas tá bem a coleção. E o outro que eu tô querendo também é o Sabrina 1. Tô querendo o Sabrina 1 e tô querendo comprar também o último da linha do Aaron Gordon. São outros que eu tô na mira. Lopes 317. Kobe realmente está fora do top 10 da história ou a mídia está de sacanagem por ter esperado ele morrer pra menosprezá-lo? Cara, não, velho. O Kobe, ele não é top 10. Pra mim, o Kobe tá fora do top 10. Inclusive, eu, durante muito tempo, defendi o Kobe no top 10. Inclusive, eu era um cara que colocava o Kobe na frente do Tim Duncan, por exemplo. Mas hoje, olhando em retrospecto, não. O Kobe não é um top 10 da história. E ele não tá na frente do Tim Duncan, tá? Eu mudei meu pensamento. Pra mim, o Kobe, ele tá no top 12. Top 11, tá? Top 10 eu acho que não. Inclusive, pra mim, Curry tá na frente do Kobe. E eu acho que em breve, Nikola Jokic vai estar na frente também. Hoje eu acho que o Jokic ainda não tá. Mas em breve eu acho que o Jokic vai passar. E eu acho que fatalmente o Jokic vai entrar no top 10. Minha opinião. Mas não, cara. O Kobe não é um top 10. Ele é incrível, mágico. Se eu fosse montar um ranking dos jogadores mais influentes da história, o Kobe é top
4, top 5, dos mais influentes. Top 3 se bobear, mas top 10 all time, o Kobe não tá no top 10 mais. Já esteve durante um tempo, mas hoje ele não tá mais. Na minha opinião, obviamente, né? Fernando Guimarães, fez faculdade? Tô muito perdido pra escolha do curso. Cara, eu fiz faculdade, inclusive eu fiz 3 faculdades. Eu fiz engenharia química, eu fiz, ó, pra você ver, eu fiz direito, eu fiz engenharia química e eu fiz farmácia. Não completei nenhuma delas, a que eu mais cheguei longe foi farmácia, que foi a última que eu fiz. Fiz até 2018, só que eu não terminei porque eu senti que não era o que eu queria fazer da vida. Né? O que eu queria fazer da vida era isso, né? Hoje eu tenho, tipo, o privilégio de fazer exatamente o que eu queria fazer, que é falar de esporte, falar de basquete, falar de futebol americano e ser remunerado por isso. Então eu não concluí a faculdade de farmácia porque não era o que eu queria fazer de verdade, mas era um curso muito bom, inclusive eu recomendo bastante curso de farmácia. Quem gosta de química, quem tem afinidade com química, cara, é um curso muito foda, é um curso muito completo. Então, assim, eu fiz faculdade, mas eu não terminei. A minha dica pra você, cara, eu não sei a idade que você tem, não sei se você tem 18, 19, 20 anos, não sei. Mas a minha dica, cara, é não ir na onda dos seus pais ou ir na onda dos seus amigos. Porque quando você termina o ensino médio, existe uma pressão muito grande ao redor da sua família e dos seus amigos também pra você ir logo pra faculdade. Não pode perder tempo, vai logo, escolhe um curso logo e entra. E muitas vezes, você, por impulso, você escolhe um curso que não tem muito a ver com você, né? O clássico cara que vai pra administração. Não sei o que fazer, vou fazer administração. Isso acontece bastante. Um abraço, inclusive, a todos os administradores. Minha irmã é administradora, né? Mas muitos jovens acabam indo no impulso, indo na onda dos pais e depois acabam se arrependendo. Né? E aí nem todos têm o privilégio que eu tive de poder largar a faculdade, né? Eu pude largar a faculdade porque eu já tinha emprego, já era eu que pagava a faculdade. Só que muitos jovens, a maioria inclusive, não tem esse privilégio. Por quê? Porque quem paga a faculdade muitas vezes é os pais, ou o jovem não tem condição de se manter e precisa da faculdade para tentar arrumar um emprego. Eu já tinha emprego, eu já tinha uma estabilidade e tal, então eu pude me dar o luxo de largar a faculdade. Mas muitos não podem. E aí, é foda, né? Você ficar 4, 5 anos fazendo um curso que você não gosta, é foda, cara. E depois ter que trabalhar numa área que você não gosta também é uma pica. Então a minha dica pra você, cara, eu não sei a idade que você tem, não sei a sua realidade financeira, a realidade da sua família, enfim. Mas se você puder, bicho, tira aí um aninho pra se conhecer. Tira um aninho pra se conhecer, pra se entender, pra ver o que você quer fazer da sua vida, mano. Porque é uma decisão muito importante. Muito importante. E na boa, cara, não fica se apegando na parada de... Ah, mas isso não dá dinheiro. Cara, na boa, mano. Não fica se apegando nisso. Porque eu acho que não tem nada mais frustrante na vida de alguém do que terminar e, tipo, chegar ali nos seus 60 anos, você olhar pra trás e falar, cara, eu nunca fiz o que eu queria. Trabalhei sempre em algo que eu não queria, mano. Isso deve ser frustrante pra caralho. Tipo assim, eu não sei como que vai ser meu futuro, eu não sei o que vai ser de mim daqui 30 anos, mas uma coisa que eu tenho totalmente tranquila na minha cabeça é que eu fiz o que eu queria fazer. Tipo, independente do que acontecer comigo nos próximos anos, eu nunca vou ter aquela frustração de, puta, eu nunca fiz o que eu queria fazer. Eu fiz, cara. Eu sempre quis trabalhar falando de NBA, falando de basquete, falando de NFL, que é o que eu comecei a fazer esse ano. Sempre quis. Eu consegui, mano. Eu consegui. Claro que agora eu tenho outros objetivos. Eu já falei aqui, eu quero muito ser comentarista um dia e tudo mais. Mas a minha vontade principal era de trabalhar com esporte. Trabalhar falando de esporte. E hoje eu consigo fazer isso. Então, isso é algo que eu me orgulho muito, cara. Que é poder falar que, bicho, eu trabalho com o que eu quero, com o que eu amo. E eu quero que você consiga isso também, entendeu? Por isso que é importante você se conhecer primeiro antes de entrar numa faculdade, antes de entrar num curso. Eu acho que a faculdade ela é muito importante, tá? Mesmo não tendo concluído nenhuma das faculdades que eu comecei, eu acho que a faculdade é muito importante, especialmente na parte de networking. Você conhecer pessoas, você desenvolver skills sociais. A faculdade é muito legal pra isso. Entendeu? Então, a minha dica é essa, mano. Faça a faculdade, se você tiver condição. E se você tiver a condição, tira um aninho pra você decidir direito o que você quer fazer. Qual curso que você vai entrar. Porque é uma decisão muito importante. E não dá pra você tomar essa decisão pela cabeça dos outros. Essa é a minha dica, né? Siga se você quiser, tá bom? Vamos lá. André Galvão, qual jogador seria o melhor parceiro pra um churrasco? Pô, acho que o Jokic, mano. O Jokic deve ser resenha pra caralho, mano. Ele deve ser aquele cara, velho, que chega no churrasco
Já tira a camisa, já fica, sabe, com as bainhas de fora, suado, pega a cerveja, resenha. Cara, o Jokic tem cara de ser, porra, parceiraço de churrasco. Puta que pariu. Jokic. O Jokic pra mim é um parceiro de churrasco maravilhoso. Maravilhoso. Felipe Santana, se fosse pra OKC perder o título esse ano, qual time tem potencial pra esse feito? Cara, eu já falei, eu acho que Denver, mano. Pra mim, Denver, tirando o OKC, é o que tem mais chance de ganhar. Inclusive, meu palpite pra campeão é Denver, não é o OKC. Né? Porque eu acho muito difícil termos um back-to-back. Se bem que depois desse começo do Oklahoma eu tô começando a mudar de ideia. Mas Denver, acho que Denver é o que mais tem condições fora o Oklahoma. É o único time que eu vejo vencendo o Oklahoma em 7 jogos. É Denver, na minha opinião. Cadê? Vamos lá, as últimas perguntas, hein? Cadê? Ó, Nicolas Daniel, se você fosse jogador, você seria mais tipo LeBron, quer ganhar o dinheiro o máximo possível e que o time dê seu jeito de reforçar a equipe, ou de lembrança, abrir mão de dinheiro pra ajudar a ter um time mais competitivo? Cara, sei lá, mano. Não faço ideia. Acho que pela mentalidade que eu tenho, eu sou um cara meio workaholic, né? E eu não sou tão apegado a dinheiro assim. Então talvez eu fosse mais um Jalen Brunson. Mas se bem que o Jalen Brunson tá ganhando dinheiro pra caralho. O que o Jalen Brunson deve ganhar dinheiro de publicidade em Nova York é putaria também. Mas sei lá, acho que eu seria um Nowitzki, vai. Um Nowitzki. E eu também sou um cara que gosta muito de ficar numa cidade só. Então acho que eu seria muito Nowitzki. Ficar em Dallas a vida inteira. Não, mas aí, pô, ó, pra você competir, você vai precisar abrir mão de dinheiro. Abro mão, vai. Monta um time bom aí. Eu acho que eu seria meio que um Nowitzki. Também é muito fácil eu falar daqui, né? Às vezes se eu fosse um dia jogador, quando pingasse a bagaça, quando eu tivesse a possibilidade de assinar o Supermax, às vezes eu ia falar, irmão, foda-se, eu quero é grana. Entendeu? Então é muito fácil eu falar aqui na minha posição. Mas eu acho que, me conhecendo, eu acho que eu ia ser um Nowitzki. Ou um Jokic também. Eu acho que um Jokic ia ganhar minha grana, morar na mesma cidade, foda-se, fazer o meu, né? Competir. Eu ia querer competir, porque eu sou um cara competitivo, sou um cara chato nesse sentido de competição. Acho que seria meio que um Nowitzki, um Jokic. Acho que seria mais ou menos isso. Acho que eu seria nessa pegada. Eu acho também, né? Enfim. Então acho que é isso. É isso, tá, gente? Já deu mais de meia hora, né? Mais de meia hora já deu, né? Gente, obrigado, viu? Obrigado a todos que mandaram perguntas aqui. Se sua pergunta não foi respondida, não se sinta mal. Acontece, né? Às vezes sua pergunta é ruim também. Tem essa responsabilidade também. Mas, enfim. É isso. A gente se vê semana que vem com mais uma edição do Switch Responde. Valeu, abraço e tchau!